Estamos de volta! E agora com mais uma etapa da expedição do Oiapoque ao Chuí. Na série especial do Brasil Caminhoneiro, os repórteres Fernando Riquetti e Murilo Carvalho saíram de dois pontos extremos do país, um do norte e outro do sul. De caminhão, eles estão percorrendo as principais rodovias do país, conversando com caminhoneiros, mostrando pra gente a situação dessas rotas. Quem comanda a viagem de hoje direto do Amapá é o Murilo Carvalho. Deixamos a represa do Araguari e seguimos em direção a Macapá. Uma viagem curta, numa rodovia e pouco movimento. Bem, Edu, chegamos finalmente a Macapá depois de uma viagem bem complicada, bem né, complicadíssima, né? Uma época muito chuvosa aqui, fica mais difícil, né? Eu volto a afirmar aí que aqui a gente tem que ter mais paciência do que habilidade num trecho desse, né? É, porque nós estávamos andando o quê? A 10 km por hora, talvez, para ir na buraqueira, né? Isso, não passou disso aí. Primeira, segunda e terceira marcha e a 10 por hora, a velocidade, muito buraco, muita ponte quebrada, muita dificuldade nós tivemos nesse trecho ali. Bom, mas nós chegamos a Macapá, cidade aqui chamada o meio do mundo. Então é uma boa ideia a gente conhecer como é que é a capital do Amapá. Vamos lá? Vamos lá, bora lá, conhecer Macapá. Macapá é a primeira das grandes cidades às margens do rio Amazonas, antes da sua chegada ao Oceano Atlântico. É a porta de entrada do maior rio do mundo. Ao longo da orla do rio é possível ver dezenas de navios aguardando práticos que vão os conduzir aos portos de Santana ou mesmo Santarém, em Manaus. Macapá tem vida própria. É uma cidade moderna que aos poucos começa a despertar para uma nova economia, especialmente no agronegócio. Há muitas áreas de cerrado que aos poucos começam a produzir soja e a transformar a cidade de apenas prestadora de serviços em um novo polo de negócios. Macapá é o grande centro de compras de toda a região, mas é ainda um belo ponto turístico, não apenas pelo rio Amazonas, mas também por sua história. Este é o Forte São José do Macapá. Construído pelos portugueses por volta de 1764, é um retrato importante da conquista desta distante região amazônica. Outro ponto que atrai visitantes é esta praça que aqui chamam de meio do mundo. Pois é, Cícero, olha só onde nós estamos, hein? Aqui no Marco Zero, na linha do Equador, latitude 0. Lá em cima fica aquele buraco lá, quando no equinócio de primavera, meados de setembro mais ou menos, o sol fica bem naquele buraco lá. Deve ser um espetáculo muito bonito, não é mesmo? Com certeza, Murilo. E é uma coisa interessante, você está no norte e eu no sul, estamos no meio do mundo. Mas se Macapá é o grande centro da economia do estado, bem próximo dali fica o município de Santana, onde está o mais importante porto do Amapá, e certamente do rio Amazonas. O que se nota aqui é o início de uma grande transformação. Hoje a movimentação de carga é feita basicamente por cavacos de madeira que chegam da região de Tartarugalzinho e se destinam à indústria de celulose que ficam às margens do rio. Além disso, há boa movimentação de minérios destinados à exportação. E aos poucos começa a haver também tráfego de contêineres. Mas o que deve marcar profunda transformação do porto é a chegada de grãos vindos do Mato Grosso e do próprio Amapá. Uma curiosidade, esse aqui é um dos poucos portos que pertence ao município. E só tem mais de Itajaí, em Santa Catarina, não é isso? E além daqui. E esse porto, o fato dele ser municipal, traz um bom resultado para a cidade? Ao nosso ver, é o nosso válvula de escape, né? Tanto para exportar como para importar, e seria, né, a nossa solução para o estado, né? Eu acredito que o Porto de Santana, evidentemente, como todos os portos do Brasil, é que dão solução para a questão da logística, de exportação da nossa produção. Porque o obrigatório nós temos é as condições de exportar o que nós produzimos. Se nós não produzimos e não exportamos,
Fica muito difícil. Então, essa que é a nossa ideia, Murilo. A importância não só do Porto de Santana, como de todos os portos do Brasil. Como a gente pode ver no porto, há também grande movimentação de navios com combustível, como esse da Petrobras. O curioso é que aqui chegam constantemente caminhões que trazem biodiesel de lugares distantes, para que possa ser misturado ao diesel comum. Nós estamos aqui agora atravessando o estreito, que é um braço do rio Amazonas, e aí está o Cícero já com a turminha aqui, conversando, né, Cícero? Sim. E aí, você está gostando da viagem, Cícero? Dessa nossa expedição? Estou sim, Murilo. Estou gostando dessa viagem e essa experiência para mim é uma experiência única de ter conhecido pessoas que nem o Marcos, que nem ele aqui, que nem esse nosso vizinho aqui lá. Foi muito bacana, Murilo. Muito bacana mesmo. Pai, você trabalha com que tipo de carga normalmente? Transporte de combustível, tanque, né? Para Petrobras. E você acha que esse trabalho de tanqueiro é um trabalho mais complicado por ser um produto perigoso? Sim, sim. Tem que ter muito cuidado, muita atenção, redobrada, entendeu? E com certeza é um transporte muito perigoso. Você que mora em Macapá, faz uma rota que jeito normalmente? Porque aqui não tem jeito, tem que passar na água, né? Não, aqui é essas 36 horas na balsa, desembarca em Belém e segue viagem, sentido Mato Grosso, Goiás, onde sai carga pra gente que nós temos que ir. Tem que buscar. E você também é tanqueiro. Sou. Do que vejo tem bastante tanqueiro. Isso. O pessoal brinca que vocês são tranqueira também, né? Como se pode ver, entre nossa primeira viagem na rota Oiapoque ao Chuí e esta agora, Macapá e Santana mudaram bastante, mas ainda carecem de muita infraestrutura para que possam buscar o mesmo desenvolvimento de outras regiões do país. Nossa viagem vai continuar agora numa longa travessia do Rio Amazonas em direção a Belém do Pará. Uma aventura que você vai acompanhar junto com dezenas de caminhoneiros que precisam cruzar o rio para entregar as suas cargas. Afinal, para chegar aqui no Amapá, só mesmo pelo Rio Amazonas. Na próxima tocada na viagem da equipe sul da expedição do Oiapoque ao Chuí no Brasil Caminhoneiro, você vai conhecer com a gente o dia a dia dos vendedores de beira de estrada e a fabricação de doce de banana no interior paulista. Não vai perder, né? Que tal pilotar o Actros e o Axor usados na expedição, hein? Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, tem test drive no posto Marfim, BR-381, quilômetro 348, sem número, em João Monlevade, Minas Gerais.